Seja bem-vindo a mais um episódio do InoveCast, mas hoje de uma forma completamente diferente que você nunca viu. E por que diferente? Nós estamos estreando um novo quadro aqui na InoveCast. E esse quadro me dá um prazer, um prazer e uma felicidade de trazer para você, porque você vai conhecer já já quem vai fazer parte deste quadro. E para você que não está entendendo, esse quadro vai se chamar Vendedor de Sucesso no Ar. E hoje eu trago para você nada mais, nada menos que ela, Fernanda Derungs. Olá, pessoal, eu sou Fernanda Derungs. É um prazer estar aqui com vocês nesse quadro novo, um projeto novo junto com a Fernanda. Estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu ajudo empreendedoras estrangeiras aqui na Suíça a mudar a mentalidade sobre vendas para aumentar o faturamento e fortalecer os seus negócios através do meu treinamento de vendas. Incrível ter essa mulher na minha frente, gente. Por quê? O tema de hoje é um tema... O não de hoje não é um não para sempre. E vocês vão entender muito bem o porquê que nós temos esse tema. Pois é, a vida de um vendedor, ela não é muito fácil, né? A gente recebe muito nãos. Só que a gente tem que ter a consciência que esse não de hoje, ele não é para sempre, né? E eu e a Fernanda, nós temos uma história que ela já deu um não para mim, gente. Ah, mas eu não desisti, né, Fernanda? Foi. Então, foi no início, quando eu tive uma ideia de fazer um projeto, e aí eu precisava de alguém da parte do marketing. Então, eu procurei a agência de marketing da Fernanda. E nós, entre muitas conversas, enfim, acertamos tudo. E, de repente, a Fernanda tinha as prioridades dela e me falou, não posso ir mais com você. Só que eu não desisti. Hoje nós estamos aqui fazendo algo juntas. Exatamente. E o importante dentro de tudo isso, né, Fê, é de que dentro desse projeto que nasceu, nós podemos até dar o nome desse projeto, que é a Expo Innovation, que já existe há 2 anos. 2 anos. 2 anos, né? Uma feira de empreendedoras natalina aqui, né, na Suíça alemã. E quando você chegou para mim nesse projeto, nós começamos esse projeto, nós tivemos todas as ideias, mais ou menos assim, que juntas vamos fazer e outras coisas mais. Exatamente. E realmente, no meio de tudo isso, eu, por motivos pessoais, resolvi me distanciar do projeto e entreguei aquilo que eu já tinha trabalhado um pouco dentro do projeto, entreguei na mão de vocês e falei, olha, vocês continuem esse projeto, mas eu infelizmente não posso continuar, porque eu tenho a Inove, eu tenho podcast, tem outras coisas que já estavam em andamento e muita coisa acontecendo. Então, assim, o importante é falar para as pessoas que o não que você recebe hoje... Como foi o tema? Não quer dizer para sempre. Ou então que eu não gostava do seu trabalho ou algo do gênero pelo fato de criar prioridades. E como é importante você criar prioridades para você estar bem. Exatamente. E eu, como uma vendedora nata, né? Eu sabia que senão ele não era para mim. Ou era para a situação, ou era pelo momento, enfim. Ou às vezes também não acreditava realmente que o produto ou o serviço era uma coisa assim, naquele momento que iria ser bom para você. Então, quando a gente sabe separar isto, né, nós conseguimos alcançar nosso objetivo. Né? E eu sempre falei, olha, foi um não, mas eu ainda vou fazer alguma coisa com a Fernanda em algum momento. E é isso a vida de um vendedor, né? A gente tem que ter a consciência que o não que o nosso cliente dá pra gente, não é pra gente. Não deve ser levado para o pessoal nunca. Ele é para o produto ou serviço. Sim. E não significa que o não de hoje é um não para sempre. Exato. E hoje estamos aqui, que criamos esse novo quadro aqui, junto com os patrocinadores e sponsores do Vendedor de Sucesso, que é a Beratum da Silva, Beauty Hair, Lucy, Swiss Beauty Experience. A Camila, uma parceira muito querida. Karina da Silva. Ela trabalha com seguros, é uma excelente... ela tem, como é que fala? Assessora, é Berato? Sim, é assessoria. Uma assessoria, né? É, uma assessoria. A assessoria dela é fantástica, eu sou até cliente dela, né? Sim. E, enfim, a Luciene também, ela é uma parceira nossa na Expo, né? E ela sempre tá apoiando, acompanhando. E ela tem uma história incrível. Ela vai vir aqui falar também pra gente, né? Essa questão do empreender aqui, as dificuldades e tudo. E a Marta da Silva, que ela é a contadora, né? E a importância da gente
saber quais são os processos que uma empresa precisa, em que momento a gente tem que estar formalizando isso, enfim. Sim. Tem muito tema interessante aí e de relevância para todos nós. Eu tenho certeza que você vai amar esse quadro aqui. Eu esqueci de falar da Camila. A Camila, ela tá fazendo a feira dela de beleza agora, né? Mas ela também é uma parceira que saiu de dentro da Expo. Então, assim, são pessoas que conhecem o nosso trabalho, né? Acredita e sabe que tudo é feito com seriedade. E estão aí nos acompanhando nessa jornada. Que coisa linda, que coisa linda. Fê, conta pra gente, olhando assim a sua trajetória, o que mais te orgulha na sua trajetória profissional? Ter conseguido integrar num país estrangeiro. Quando eu falo integrar, em todos os sentidos, né? Porque apesar de eu trabalhar, né, no meio da nossa comunidade brasileira aqui, eu sou uma pessoa que eu consigo resolver as minhas coisas num outro país. Né? Eu tenho um ciclo de pessoas da Suíça que eu tenho esse contato, eu trabalho em projetos voluntários da prefeitura da minha cidade. Sim. E isso, para mim, é uma coisa que me orgulha muito. Porque nós sabemos o quanto é difícil integrar. A língua aqui é muito difícil, né? Sim. Então, quando a gente imigra para um país estrangeiro, assim, é como se a gente perdesse a nossa identidade, né? No início eu andava pelas ruas e eu não sabia mais o que vestir, o que comer, é tudo muito novo. E, assim, conseguir passar por isso e hoje estar aqui também ajudando mulheres, né, empreendedoras que querem... Porque a gente não quer trabalhar só no meio da comunidade brasileira. Sim. A gente quer alcançar esse público. Então, a gente precisa ter o público local, né, o suíço. Claro. Então, a gente precisa ter estratégia. E eu falo muito. Uma formiguinha sozinha, ela não faz. Uma andorinha sozinha, ela não faz o verão, né? A gente precisa estar todo mundo junto para que a gente consiga fazer esse barulho e chamar a atenção dessa comunidade daqui que nos recebeu também, né? E que a gente tem muita coisa para oferecer. E você acha que dentro dessa comunidade, né, qual é o momento mais desafiador que você encontrou dentro de tudo isso que você já falou aqui agora, sobre empreender num país diferente do nosso, uma língua diferente? Qual foi o momento mais desafiador que você falou agora? Meu Deus, eu não consigo ir adiante, eu não sei o que fazer. Conta um pouquinho pra gente chegou esse momento. Sim, porque aqui a nossa rede de apoio, apesar de eu ter minha sogra, que é um anjo na minha vida, não é a mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, você ter que conciliar a maternidade, a família, porque eu não sou só a Fernanda Derungs, empreendedora. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou Fernanda. Então, conciliar tudo isso, muitas vezes, sobrecarrega. Né? Então, às vezes, a gente fala, eu não quero mais, não dou mais conta. Sim. Eu acho que esse é o mais desafiador para nós, empreendedoras, aqui, né, na Suíça. Em todo lugar que a gente resolve empreender, é difícil. Só que estar num país estrangeiro é mais complicado ainda. Sim. Né? Que vem todas essas questões junto. Sim. E hoje em dia você pode-se dizer que você com a feira, com o teu trabalho, porque você... Importante de falar que você trabalhou em bancos. Eu trabalhei em bancos, eu já tive uma empresa própria, eu já trabalhei de porta a porta, e eu já fiz de tudo nessa minha vida. Sim, e isso te traz essa confiança de poder ensinar para outras mulheres aquilo que você aprendeu. Porque o que eu vejo muito, Fê, nos últimos tempos, e isso é algo que eu bato na tecla muito, tanto agora com o nosso quadro e também com o meu quadro sozinha, é que como é que você vai ensinar alguém algo que você não passou pela trajetória? Então, assim, não tem como, é preciso passar pela trajetória. E dentro do passar pela trajetória, como você falou, você tem um apoio, mas você também pode dizer, olha, faz atenção com essa parte, faz atenção... Quais são os pontos de atenção? Eu acredito que sim, você pode ensinar algo só na teoria. Nas faculdades são assim. Os professores que lecionam determinadas matérias, eles só estão ali lecionando, eles não vivem a prática. Só que quando você tem a oportunidade de ter alguém que tem a teoria e a prática, o caminho é mais fácil. Eles te levam exatamente aonde você deve ir. Sim. Encurta o caminho, acelera o processo, porque a pessoa já viveu aquilo, ela tem a experiência de dizer, olha, para aqui. Não faz isso, vai do outro lado. Sim. Né? Então, eu acho que você ter essa experiência da prática também
é um plus muito grande. Sim. Eu acho que é um diferencial. É um diferencial. E dentro de todo esse diferencial, o que te motivou a você criar conteúdo digital, a compartilhar a sua jornada nas redes sociais, quando abriu os seus olhos e você falou, eu não posso ficar com isso guardado só para mim? Então, antes eu empreendia na área de mesa posta, né? Aham, sim. Você lembra? Coisas lindas. Sim. Então, eu participava de alguns eventos. E dentro desses eventos, eu comecei a observar o comportamento dessas empreendedoras dentro desses eventos. E com a minha experiência, tanto na área de vendas, como a minha formação acadêmica também, eu vi que estava faltando algo, que precisava ser inovado. E que realmente precisava nesse processo, era a capacitação, a informação, né, de trazer esse acesso para as pessoas, de como agir em determinado momento, em determinado evento, né? Sim. Como abordar, como atender, enfim. Então, toda essa parte técnica, essa parte da capacitação da área da gestão e da venda, eu senti a necessidade de trazer para as empreendedoras, porque eu vi que elas estavam precisando disso de acordo com o comportamento que se tinha nesses eventos, né, nesse movimento. Então, eu decidi que eu gostaria de ajudar essas mulheres para que elas tivessem um retorno melhor no negócio delas. Porque eu lembro que indo a outros eventos como uma feira, a maioria das pessoas iam com seus produtos e voltavam com seus produtos, porque muitas delas ficavam ali à frente, montavam suas mesas lindas e maravilhosas, com tudo muito bem preparado, tudo muito, muito bem organizado, mas ficavam ali sentadas, esperando com que a pessoa viesse. Eu quero comprar isso aqui de você, quanto é que custa? E na realidade nós sabemos, eu tenho vivido isso hoje em dia, que se você sentar e esperar alguém bater na sua porta porque quer, você pode ter até alguma pessoa mas demora que mais. Demora né? mais. Demora mais. Então você tem que ser não é agressiva, mas você tem que mostrar o seu produto e mostrar o porquê que esse seu produto é bom e você deve ter esse produto. Exatamente. E foi uma das estratégias usada na Expo, né? No modelo de negócio do projeto. O que é? É dar esse suporte para as empreendedoras, né? Esse suporte de vendas, esse suporte de oportunidades em feiras, como agir, né? O que fazer, como abordar. Essa questão do stand interativo que facilita, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita habilidade, fica um pouquinho com medo. Então, se você já está proporcionando algo ali interativo no seu stand, é mais fácil para você abordar o cliente. Então, foi todos esses detalhes que eu fui observando e que fui montando o plano direitinho para que a Expo saísse do papel. Sim. E como é que você usa hoje em dia as suas redes sociais, com tanta informação na internet, como é que você faz para que as pessoas queiram participar dos seus cursos, das exposições e outras coisas mais que você faz? A minha essência. Sua essência. A minha essência. Eu ser quem eu sou, né? Eu realmente... Porque quando você tem... Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas falarem muito de propósito. Todo mundo falando de propósito, mas você conversa com algumas pessoas, ela tá falando de propósito e só vê a cifra nos olhinhos delas. Sim. Porque não tem coragem de entregar algo ali numa conversa, dar um insight para uma pessoa, uma ideia. Não tem coragem de fazer além, isso. né? Aquele Exatamente. tantinho que já poderia ajudar a pessoa muito mais. Exatamente. Sim. Então, assim, quando eu falo que as pessoas que me conhecem, né, que já participaram dos meus treinamentos, que já tiveram a oportunidade de estar comigo, elas sabem que se eu falo que eu ajudo. Sim. Né? Então, muitas vezes, num bate-papo com as amigas, eu entrego. A pessoa não entrega, essa é a informação que você tem que estar pagando. Gente, eu acredito muito que a pessoa que eu entreguei aqui agora, ela pode até não virar a minha cliente, mas ela vai me indicar alguém. Sim. Porque ela, nossa, a Fernanda, ela é muito boa, ela tem muita informação, ela entrega, vai lá nela. Sim. Né? Então, assim, ela pode até não ser minha cliente, mas com certeza ela traz alguém para mim. Então, assim, não que eu faça as coisas esperando o algo retorno, mas isso é a lei do retorno. Né? Você planta para você colher. Então, assim, é a minha essência. Eu sou assim. Hoje em dia eu vejo isso que vem muito da minha mãe, essa coisa de ajudar o outro, né? De servir. Sim.
o servir. Isso é muito claro que isso em mim é dela, vem dela, né? E é esse que é o meu diferencial, sabe? O servir. Porque não adianta você ter propósito sem ter o servir. Sim, sim. E nós vemos isso bastante, porque quando você chegou até a mim comentando sobre esse quadro, e em todo momento você falou, Fê, eu quero fazer esse quadro com você para a gente poder servir e trazer outras mulheres, para nós conversarmos com outras mulheres, entrevistarmos para que elas possam vender o produto delas, falar sobre os produtos dela. E eu percebo nisso, que realmente você estava interessada em fazer com que o outro seja visto. Então, isso faz parte da autenticidade. Eu tenho aqui escrito nas minhas perguntinhas sobre o desenvolvimento pessoal também. Que nesse mundo que é cheio de comparações, nós sabemos que existe, as redes sociais estão aí fazendo com que as pessoas adoeçam. Como é que você lida com essa pressão que nós já falamos anteriormente? Os gurus que não são gurus, aqueles que dizem que são maestros e nunca fizeram algo do gênero. Como você lida com essa super pressão das redes sociais de querer acontecer, fazer e eu tenho que ser vista? Na verdade, eu tomo muito cuidado com essa questão da rede social, do olhar muito. Eu não gosto muito de ficar olhando. Porque eu vejo que algumas pessoas, elas ficam vendo muitas coisas na internet e acabam virando um personagem, né? Só que isso não dura. Sim. Né? Em algum momento, esse personagem vai trazer a essência da pessoa. Né? Então, assim, pra falar a verdade, eu não me... Assim, lógico que tem algumas coisas que as pessoas falam, incomoda a gente, tudo, mas assim, dura 2 segundos, 3 segundos e passa. Porque tudo isso... ser uma vendedora me preparou para isso. Foram muitos nãos, porque, assim, existe essa taxa de conversão. Sim. Então, assim, de cada 100 clientes, eu vou conseguir uns 4, 5 sims. Sim. Então, são mais de 90 nãos que eu recebo. Sim. Então, isso fortalece, nos fortalece, né? Sim. A opinião do outro. Não paga as suas contas. Não paga Agora a conta. vem eu com a bruxinha, né? Porque eu sou a bruxinha da história. Olha, é aqui? Tá aqui? A opinião do outro não paga as suas contas. Então, você tá com vergonha de quê? De ligar para alguém, oferecer o seu produto? Acorda bonita, acorda bonito. Por favor, se você não prospectar, você não vai conseguir manter o seu negócio. Então, esquece o que o outro tá falando e faz o seu rolê e pronto. Falei. É isso mesmo. Eu falo porque, assim, hoje em dia, como a gente tá no digital, as pessoas pensam que é só instalar o rostinho bonitinho, catálogo e pronto. Essa é a venda passiva, né? A prospecção passiva. O cliente vem até você. Né? O cliente vem, mas demora mais. Sim. Então, você também tem que ter as suas ações ativas para que isso acelere o processo. A taxa de conversão aumenta quando você também vai ao cliente. Sim. Você não fica só esperando, né? Sim. Então, assim, em vendas, é tudo teste e validação. Teste, você tem que testar o tempo inteiro. Você tem que testar. Eu mandei uma mensagem, mandou outra mensagem, uma mensagem. Mas o mais importante é que você também seja ativo. Não fique só esperando, né, o cliente vir até você. Vá até seu cliente. Por isso que é importante a capacitação, saber aonde está seu cliente, né? Entender a sua persona, saber onde ela está. Entender a necessidade do outro, A necessidade do outro. Porque eu vejo isso aqui muito aqui no podcast, porque eu trago as empreendedoras para perto de nós. Nós vamos trazer outras empreendedoras aqui. E eu vejo que não é sobre o que a Fernanda quer. É como as Fernandas querem. É como as Fernandas podem fazer com que você, empreendedora, possa mostrar o seu trabalho da melhor forma, falar sobre o seu negócio. E até mesmo nesse ambiente que a gente cria aqui dentro, de dizer, olha, você está num ambiente seguro, nós te entendemos, porque nós já passamos por isso e nós queremos simplesmente que você possa dar o seu melhor. E nós estamos aqui somente para ajudar as empreendedoras a sair desse medo. Porque na hora que liga essas câmeras aqui, né, dá aquele, ui, meu Deus. Verdade. Né? Verdade. E nós estamos aqui justamente o quê? Para poder acolher, ajudar. Né? Verdade. Existe um hábito para você? Existe um hábito que você faz todos os dias que te ajuda a manter o equilíbrio entre o sim e o não? Meu hábito? Assim, hoje em dia não, porque eu já acostumei. O não pra mim fala não, o outro. Tá bom. Pega o telefone e vai pro outro. Isso já não causa mais essa Sim. sensação, né?
Mas sempre quando, no início, assim, quando eu recebia não, quando eu era vendedora de porta em porta, eu só pensava o seguinte, né? No meu, o porquê que eu faço isso. O meu porquê ou o meu porquê. Então, Sim. quando eu tenho um porquê ou eu tenho um porquê, isso faz com que a gente não desista. Sim. Né? Então, sempre que você ganhar um não, que você ainda não tiver com essa mentalidade forte, lembre-se do seu porquê, do seu porquê. Porque se você não tem um porquê, você tem um porquê, Sim. né? E quando a gente lembra disto, a gente continua. Sim. Sim. Né? Quando a gente realmente, né, tem um porquê e um porquê. Levando sobre o porquê e o porquê, eu acredito que tem tantas pessoas aí afora que gostariam de ter um trabalho, o trabalho da Fernanda Derunks, como alguém que está ensinando para ela como ela deve vender, outras pessoas que gostariam de estar junto comigo, eu gostaria de vender como a Fernanda Derunks, eu gostaria de falar em público como a Fernanda fala. E nos vê, muitas vezes, bem longe. Eu nunca vou conseguir. Você não precisa ser igual às Fernandas, você precisa simplesmente pegar o que nós já conseguimos mediante a nossa educação acadêmica, aos nossos cursos e ao nosso tempo de caminhada, e dizer, eu não preciso ser igual a ela, eu preciso só me moldar chama modelagem. E colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Exatamente. E se você não coloca em prática, você que naturalmente vai fazer 10 mil cursos com os melhores do mundo e não vai conseguir chegar ao lugar certo. E é isso mesmo, porque eu falo muito isso com as pessoas. As pessoas podem fazer o que a gente faz, mas não como a gente faz. Sim. Então, a concorrência não é um problema. Sim, e aprender a prospectar. Sim. Porque eu vejo aqui conosco, Fê, que hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma equipe que me ajuda a prospectar. Porque eu sozinha não conseguiria, porque não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo, verdade. E aí eles vão lá garimpar. Eles garimpam, eu digo que é garimpar. E aí nós conversamos, fazemos as nossas reuniões. E a gente fala, olha, esse aqui talvez é possível. E o mais incrível... isso eu tenho que falar. Me fiz um estalo assim em mente agora. Que eu já entrei em algumas reuniões, Fê, onde eu dizia assim, essa pessoa não vai fechar o contrato comigo. Eu já entrava na reunião assim. Porque eu já tinha uma ideia daquela pessoa. Não mal, mas simplesmente, eu acho que ela não vai... Certo. E justamente, depois que eu apresentava o trabalho, como é que nós trabalhamos, a pessoa dizia, então tá, então eu vou fechar. E eu ficava assim de carão. É uma das regras do vendedor de sucesso. Não prejugue. Não prejugue o seu cliente. E isso é muito, nós fazemos muito isso. Hoje eu já tô carimbada, porque eu faço no mínimo 6 chamadas por dia, gente. Eu tenho a minha agenda, a Juliana, que é minha assessora, ela faz a minha agenda, e eu tenho 6 chamadas por dia. E dessas 6 chamadas eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta de fechar pelo menos a metade, 50% daquilo. Tem dias que dá, certo? Tem dia que dá, tem dia que não dá. Tem dia que não dá e tá tudo bem. Né? Mas o importante é você trabalhar em cima daquilo. Sim. Quando eu começo os meus treinamentos, eu falo sempre muito sobre a mentalidade. A gente precisa ter a mentalidade forte em todos os sentidos, né? Esse autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar, né? Não é o outro que vai me definir. Isso é muito importante, mas a gente também, quando a gente tem a mentalidade forte, quando a gente tem autoconhecimento, a gente também se acolhe. Sim. Sabe? Porque, assim, nem todo dia eu sou igual. Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu não dormi bem, tem dia que eu tô de TPM, e eu não vou render igual. Sim. Né? Então, assim, se eu sei que esse dia eu tô demais com a energia baixa, eu não vou ligar para as pessoas, porque vende energia. Sim. E a pessoa, mesmo no telefone, sente a nossa energia. Né? Então, é um dia que eu vou prospectar, ficar ali nos bastidores. Eu vou evitar falar com os meus clientes. Então, assim, quando a gente tem toda esses pilares do vendedor de sucesso, né? Nós sabemos exatamente quando e como agir. A gente vai mudando ali, trocando, né? Você falou sobre a chamada, eu achei... tive que rir comigo mesma. Você acredita que eu prefiro fazer chamadas de vídeo
olhando para a pessoa do que uma chamada de telefone. É. É engraçado, porque a maioria das pessoas é o contrário. Eu não quero ver a pessoa, eu não quero ver as reações dela, e eu quero estar ali, eu faço... Vamos fazer uma chamada? E às vezes não é nem pelo computador. Eu coloco o WhatsApp, e ligo a câmera do WhatsApp, eu digo, posso fazer uma chamada de vídeo com você? A maioria, assim, eu vou começar a perguntar isso aí para as pessoas que vêm aqui. A maioria delas eu chamo por vídeo, porque... Você tem que descobrir também o que é bom para você. Tipo, eu sou uma pessoa visual. Eu gosto de ver a reação das pessoas. Então, eu, Fernanda, gosto de fazer a chamada ligação de vídeo. Agora, tem outras pessoas que não vão gostar. Então, você tem que também descobrir aí dentro dessa prospecção como é que você vai fazer. Sim, né? porque isso também é um tema que eu trato dentro do meu treinamento. Porque dentro do seu público-alvo, ainda tem 3 comportamentos de pessoas. O visual, o auditivo e o sinestésico, que é o do tato, né? Que é os 3 mais usados em vendas. Então, se você identificou que o seu cliente é mais visual, ótimo, a chamada de vídeo. Se ele gosta mais se ele é auditivo, a chamada de telefone comum já é o suficiente, né? Se ele é um sinestésico, pode ser que a pessoa goste mais de escrever. Já viu que às vezes você tá escrevendo a mensagem, a pessoa tá mandando áudio? Sim. Ou então você tá mandando áudio, ela tá escrevendo? Então, você notou esse comportamento? Opa, troca na hora. Exato. Muito bom. Olha, pega essa dica aí. Exatamente. Pegou essa dica aí... Essa é incrível de você perceber. A gente percebe. A resposta do outro. Se é em áudio, então você vai responder da mesma forma. Da mesma forma. Porque é a forma onde ele se comunica melhor, se sente melhor. Exatamente. Incrível, muito bom. Olha, vocês estão tendo uma aula de graça aqui no Vendedor de Sucesso no Ar. Vai ser... Cada episódio, um melhor do que o outro, onde você vai aprender a se comunicar comigo e a vender com a Fernanda. Boa, fechou. Fechou. Dupla dinâmica. Exato, muito bom. Muito bom. Muito Fê, bom. Me conta aqui, eu quero saber uma história engraçada ou inusitada que aconteceu no teu trabalho, nas redes sociais ou em uma dos eventos. Conta aí pra gente, porque... Eu quero saber. Assim, isso é uma coisa que eu vi depois, que eu descobri, né? Que foi muito engraçada, que... Enfim, lógico que, assim, a gente começa e vai melhorando no processo. Então, teve uma expo que eu fiz, e eu tava em cima do palco. Porque, assim, eu já tenho um tom de voz alto. Então, se eu tô com o microfone, eu não preciso falar alto. Sim. Só que quando a gente não tem esse entendimento, a gente não tá acostumado com esse tipo de trabalho, era tudo novo para mim, eu não tinha essa consciência. Sim. E teve uma feira que eu fui fazer alguma coisa no palco, né? E aí, depois eu vi na filmagem, eu gritava. Eu falava, aí eu olhei aquilo, eu falei, aí até as pessoas que estavam no palco comigo ficaram olhando assim. Aí eu falei, ai, Jesus, que vergonha. Ai, que vergonha. Aí depois eu comecei a rir, eu falei, experiência, no próximo eu não vou fazer isso. E eu acredito que a autocrítica também é muito ruim, porque a gente fica vendo as coisas que a gente fez e se autocriticando. Então é melhor nem ver o que a gente faz. Sim. E foi muito engraçado, né? Aí depois desse dia eu ficava assim, você não precisa gritar para as pessoas te ouvirem. Você não precisa gritar para as pessoas te ouvirem. E foi assim, né? Tudo junto, a emoção, tudo junto, um conjunto, né? A falta de experiência, porque eram os primeiros eventos em cima do palco. Mas foi uma situação assim, que ficou marcada, sabe? E toda vez que eu vejo esse vídeo, hoje em dia eu fico rindo. Mas assim, foi muito engraçado. Ai, que bom. Imagina, você hoje em dia olhando aquilo ali e diz, meu Deus. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Até eu mesmo, assim... Com os meus conteúdos, às vezes eu digo, meu Deus, é verdade que eu fiz isso aí? Sim. Eu não acredito. E com a experiência a gente vai melhorando. É como um vinho que vai ficando mais gostoso com o tempo. Então, somos nós também. Mas uma outra coisa que eu falei, se olhe com carinho. Eu olho aquilo, eu não vejo um erro. Sim. Eu vejo que fez parte do meu processo. Né? Então, assim, eu estava no processo, nós estamos sempre no processo de aprender, né? Sim. Então, ver o vídeo foi importante para que eu pudesse melhorar. Sim. Né? E eu acho Mas foi um aprendizado, não um erro. Para mim não foi um erro, foi um aprendizado. Sim. E nós somos os nossos... nós somos aqueles que mais cobramos de nós. Eu fico imaginando... Imagina... Eu penso coisas horrorosas, digamos assim, sobre algumas coisas que às vezes eu vejo com os erros. Eu digo, meu Deus, como pode? Mas na realidade, muitas vezes nós somos mais
taxativos com nós mesmos do que as pessoas que estão do lado de fora. Exatamente. E isso massacra, isso machuca. Tá tudo ligado às nossas crenças, aos nossos sabotadores, Sim, né? sim, e aí pode se... dar um efeito rebote, Exatamente. ao contrário daquilo que nós queremos. Tem que se conhecer, tem que procurar tanto a capacitação técnica dos nossos, quanto Sim. também o autoconhecimento. Isso é muito importante. Sim. Quem quer voar tem que ter autoconhecimento. Nós estamos já chegando, assim, quase no final do nosso podcast. Gente, eu tenho que me acostumar ainda com o nome. Hoje é o primeiro dia que nós estamos gravando o quadro Vendedor de Sucesso no Ar. E eu tenho que me acostumar com isso. E vamos lá. Para o finalzinho, que eu acho que é uma parte muito gostosa do nosso projeto aqui, a gente tá perguntando fazer um ping-pong. Um ping-pong. E nós vamos fazer com as nossas convidadas que vão estar. Próxima vez, é interessante de falar, né, Fê? Que a próxima vez que vamos estar as duas desse lado aqui, vai ter alguém do outro lado. Que você não vai ser mais somente, né? Eu não estou entrevistando, nós estamos falando para você o que vai acontecer. Mas da próxima vez, você vai estar aqui desse lado aqui, nós vamos ter essa conversa como as duas... falando com as pessoas e entrevistando as pessoas. É uma oportunidade para as vendedoras de sucesso que estão aí me acompanhando, me seguindo, ter mais visibilidade, né? E ter essa troca rica nesse momento aqui conosco, né? Então, vamos lá para o ping-pong. Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa do mundo, viva ou não, quem seria essa pessoa e por quê? A minha avó. Minha avó. Porque ela foi uma mulher, assim, muito alegre, comunicativa, acolhedora, sabe? E, assim, eu acho que muito de mim também vem dela, minha avó paterna. Sim. Então, assim, eu vejo em mim esse misto, sabe? Sim. Da minha mãe e da minha avó. Uhum. E são pessoas, assim, extremamente de importância na minha vida. Eu acho que eu bateria um papo com ela. Eu ia perguntar, e aí, a Fernanda tá fazendo direitinho? Uhum. Gostoso, gostoso. Uma palavra que define sua jornada. Resiliência. Um sonho ainda não realizado. Morar na montanha, no meio da natureza. No meio da natureza. Meu sonho. Uau, ok. Café ou chá? Café. Depois que eu virei suíça, eu tomo café. Muito café. Então, a nossa equipe aqui dos bastidores vai confiar em você, porque quem está nos nossos bastidores... Ô, pastor! Tá lá atrás. Ele diz que ele não pode confiar em ninguém que não tome café. Ah, então ele confia em mim. Né? Um livro ou filme que te inspirou? Um livro ou um filme que me inspirou? Ai, meu Deus. Quando pergunta, são tantas coisas que vêm na cabeça da gente, né? Mas eu acho que foi o livro A Cabana. Foi um livro, assim, que me fez ter um outro olhar pelo que acontece na nossa vida, sabe? Que a história, não sei se alguém já leu, mas é uma história, assim, que no meio da dor, a pessoa encontra o porquê daquilo, sabe? E, enfim, muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente, a gente não entende porquê. Mas a gente está transformando outras vidas. Sim, sim, muito bom. Através da nossa dor, né? Da nossa história, foi um livro, um livro que foi muito marcante para mim. Que bom, eu li também, gostei muito e ainda vi o filme, gostei muito. Se sua vida fosse um título de livro, qual seria? A Sonhadora. A Sonhadora. Tem um porquê? Eu sempre sonhei muito. Todas as coisas que eu tenho na minha vida, que eu já conquistei, sempre foram sonhos. Sabe? Eu sou uma pessoa que fala assim, eu quero fazer isso. Aí, os meus maiores insights, eles são à noite. Se eu acordar 4 horas da manhã, vem coisa criativa. Sim. E desde que eu era muito nova, sempre foi assim. Então, acho que seria a Sonhadora. Eu acho que a Sonhadora. Que delícia. Por último, e nada menos ou mais importante, algo sobre o não de hoje não é um não para sempre. Não desistam. Mesmo que seu cliente fale não, mesmo que as circunstâncias da vida te digam não, né? Siga, continue. Essa é a minha frase. Eu
eu até estava num evento esses dias com a Natália Mondelli, e aí ela falou, qual foi a palavra que você mais ouviu no último ano? Aí eu falei, não! Aí todo mundo ficou rindo. E qual a palavra que você mais falou? Eu, continue. Acho que você entender que o não de hoje não é o não para sempre, te dá força para você continuar. Incrível. Para você que está aí, muitíssimo obrigado por ter estado aqui junto conosco. Esse quadro foi estudado com muito carinho, foi preparado com muito carinho das Fernandas, para você que está assistindo. E você, empreendedora, você que é vendedora de sucesso, que faz parte, né, da comunidade da Fernanda, eu tenho certeza que você vai poder aprender demais com esses nossos podcasts. E você pode fazer parte disso aqui também. Eu espero ver você aqui na nossa frente no próximo podcast. Então, muitíssimo obrigado. Quer saber de uma coisa? Dá o like. Escreve aqui. Se não gostou, né, Fê? Pode dizer, não gostei. Não tem problema com isso, não. Não tem problema com isso, mas pelo menos escreve alguma coisa, faz alguma coisa para que nós possamos saber o que nós podemos melhorar. Exatamente. Né? Ou o que nós podemos trazer aqui para você. Mas não deixe de fazer nada, porque isso aqui dá um trabalho, não é, Fê? Dá muito trabalho. E nós estamos aqui para poder fazer você ir além como uma vendedora de sucesso. Então, muito obrigado e até o próximo capítulo. Muito obrigada e esperamos por vocês na próxima. Chegou a